Vamos lá, pessoal, para a segunda parte da nossa aula, tá? Já já tem o sextou, pós-embriologia. Vamos dar continuidade aqui para que vocês possam entrar nesse clima da sexta-feira quarentados, né, em casa. Então, vamos lá. Na primeira parte da aula, a gente falou sobre os conceitos de mutagênicos, conceitos de teratogênicos, de hereditariedade e talvez não tenha ficado muito claro, mas eu vou mencionar aqui de novo. Teratógeno é toda droga ou vírus ou bactéria capaz de causar algum dano ao feto durante a gestação. E aí, o outro conceito de mutação é quando a gente tem um problema no processamento do DNA e isso vai ocasionar uma mutação. A mutação e a hereditariedade são aspectos diferentes. A hereditariedade é um aspecto que passa de pai para filho. Por exemplo, diabetes. Quando o pai tem, a tendência é que o filho também tenha, tá? Ou uma cardiopatia. Pode ser que o filho também tenha. Então, isso é uma tendência genética, está relacionado com genes que vão passar de pai para filho. Já a mutação, não. A mutação é um erro no metabolismo ali, no processamento do DNA que causa aquela mutação, processamento genético ali. Então, a gente tem um que é erro no processamento genético e o outro que passa a partir do gene do pai para filho, tá? A gente não deu muita entrada nessas doenças hereditárias, porque a maior parte delas, elas não causam uma malformação no período gestacional, tá? Então, por isso que a gente não falou com tanta ênfase delas. Então, vamos partir agora para os agentes infecciosos. Eles geralmente produzem uma inflamação, podendo levar a uma morte celular, que vai levar a disrupções dos tecidos fetais. O que é uma disrupção? Uma disrupção é uma formação, a interrupção de uma formação. E isso vai levar possivelmente a uma morte. Quando isso não acontece, pode causar um atraso no crescimento intrauterino, uma deficiência congênita e quando afeta o sistema nervoso central, pode acarretar microcefalia, calcificações, epilepsias, alterações motoras e do tônus de liberação piramidal. Liberação piramidal tem a ver com sistema neurocerebral de locomoção aí. Além de possíveis deficiências auditivas, né, uma surdez neurosensorial e visuais através da visão, como uma corioretinite, uma catarata ou uma microftalmia. Todas elas são patologias, né, que vão fazer com que a criança, o feto, já nasça com comprometimento de visão. Por exemplo, na microftalmia, o campo visual do feto já é reduzido, né? Em vez de ele ter um campo 100%, ele vai ter ali 70%, 60%. Então, já um quadro que vai dificultar com que ele tenha uma visão normal. É comum também ter prematuros, né? Quando nascem prematuros, pode acontecer sinais de sepse, que é uma infecção dentro do organismo, tais como uma pneumonite, uma hepatite com hepatoesplenomegalia, icterícia, alterações da coagulação, como patequimias e púrpura, um rash cutâneo, que é uma deficiência nos tecidos cutâneos, e certos tipos de cardiopatias congênitas, tais como estenoses vasculares, alterações de fluxo sanguíneo, que vão comprometer o coração. Também são os únicos teratógenos que podem ser diagnosticados especificamente por exames sorológicos, ou seja, a pessoa vai lá, coleta um sangue, faz uma análise desse sangue para alguns anticorpos, né? Por isso sorologia. Algumas culturas também são feitas e a gente consegue diagnosticar. E o famoso PCR, que é o real time, né? O cadeia da polimerase em tempo real, que é um exame que eu já expliquei para vocês, que ele é mais caro e ele precisa ser mandado para os grandes centros para que ele possa acontecer. Aonde que a gente encontra maior alterações fetais? Da segunda à oitava semana de gestação, ou seja, ali no finalzinho da primeira fase ali do período embrionário, da primeira fase da fecundação ali, no final da implantação e nidação, até o período embrionário. Todo o período embrionário é super importante. Então, a gente tem um quadro de doenças que se chamam TORCH, VCG, varicela, que são a união da toxoplasmose, da rubéola, da sífilis
e da CMV, que é o citomegavírus, perdão. Os mais lesivos desses que vão causar são a toxoplasmose, a rubéola e a citomegalia, tá? Então, quem não souber a abreviação da citomegalia é o CMV. Então, vamos falar num deles que é a sífilis. Ela é muito comum no Brasil. Talvez vocês não saibam, mas é uma doença muito comum porque ela tem em algumas mulheres ela fica assintomática. Eu tenho uma amiga ginecologista aqui em Rondonópolis e ela me falou que tem muitos casos de sífilis, de gestantes que chegam com sífilis sem saber que são portadoras, tá? Ela é transmissível por todo o tempo, porém ela é mais infectante lá no final do segundo trimestre. A gente tem uma transmissibilidade na segunda fase materna, bastante alta, chega a 100%, né? Na primária de 70%, e quando tem tardia é apenas de 30%. E quando não é tratada, a gente tem uma perda de 40% dos fetos e 70% são assintomáticos dentre as crianças que sobrevivem. Então, as crianças nascem, mas não são assintomáticas. A gente tem, então, sequelas, né, de rinite serossanguinolenta, que dá essa sequela de nariz em formato de cela. A gente tem pênfigo palmo-plantar e outras lesões subcutâneas, que é isso aqui que a gente está mostrando aqui na figura, tá, onde eu estou passando o mouse, tá vendo? E a gente vai ter lesões, olha aqui esse bebê cheio de lesões causadas por sífilis, né? Um erro da epiderme aqui. Uma pseudoparalisia de Parrot, que é uma osteocondrite metafisária de escápula e múmero, que são as pernas geralmente com esse formato aqui, diferente do nanismo, porque a gente não tem a cabeça diferente do tamanho, tá? Então é um quadro bem diferenciado. E uma síndrome nefrótica ou nefrítica que altera os rins. A gente tem a rubéola, que também é uma das consideradas uma das mais graves, tá? Vai ocorrer nas primeiras 16 semanas da gestação. As principais sintomas, as afecções que causam no feto são catarata, glaucoma ou retinopatia pigmentar, alguma coisa relacionada com pigmento da retina, como vocês estão vendo aqui nessa imagem que eu estou mostrando abaixo. Surdez, que é a manifestação mais frequente dos casos de rubéola, ou uma cardiopatia congênita. 15% também perfazem diabetes do tipo mellitus do tipo 1. E não é um tratamento ou profilaxia pós-infecção. Ou seja, se a mulher adquiriu rubéola durante o período de gravidez, a gente não tem como tratar essa mulher durante o período da gravidez, tá? A prevenção vão ser o quê? Vacinas dos 12 meses a um reforço lá nos 5 anos. Então, esse tratamento para rubéola, ele tem que ser sido feito lá na fase infantil, antes da pessoa virar adulta. Por quê? Porque é lá nessa fase que a vacina vai ter ação. Quando a pessoa está grávida, quando a mulher gestante está grávida, não tem mais como a gente fazer um tratamento. Então, o ideal é que todas as mães levem seus bebês para vacinar ali até os 12 meses e depois façam um reforço lá com 5 anos. A toxoplasmose, a gente já tinha conversado desse agente em sala de aula, né, numa disciplina de parasito. Então, ela pode passar uma malformação para o feto, ela ocorre uma infecção primária durante a gestação. Ocorre isso por manipular animais ou comer carnes infectadas, pode passar pela placenta, tá? No primeiro trimestre é mais improvável, mas ali no segundo e terceiro trimestre de gravidez é onde a gente consegue passar melhor. Vai apresentar 40% de transmissibilidade, ou seja, 40% das mulheres que são infectadas passam a toxoplasmose para os fetos. De 80% a 90% das crianças é assintomática, não vai apresentar sintomas. As mulheres também há um alto índice de assintomáticos, que só descobrem muitas vezes quando os médicos pedem os exames. Realizar testes sorológicos em todas as mães com abortamentos repetitivos, ou seja, aquelas grávidas, gestantes, né, que engravidam, tem um início de gestação muito tranquila e aí, do nada, ocorre um abortamento. Ou o bebê nasce natimorto, que é o termo que se usa para quando ele nasce sem uma causa pré-aparente, né? Então,
Essas mães que têm esses abortos muito espontâneos, repetitivos, têm que fazer um teste para toxoplasmose, porque às vezes pode estar acontecendo isso e a mãe nem se dá conta, porque não sabe que é portador. A citomegalia, ela é um vírus pertencente ao grupo do herpes vírus. É mais frequente lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente tem uma incidência, mas ela não é tão alta. 2/3 da população são infectados. É uma infecção do tipo primária durante a gestação, mas pode haver uma infecção perinatal, quando a gente estiver ali no nascimento. 20% das crianças vão nascer sintomáticos e 80 a 90% desses vão ter sequelas, tá? Dessa citomegalia, e 10% podem vir a óbito. A principal causa da surdez neurosensorial na infância é causada pela citomegalia, então as crianças tendem a ficar surdas. O vírus da varicela zoster, a gente tem um risco de infecção congênita de 2% ou menos, dependendo da idade gestacional, e aí tem fatores como estresse, cortisol, tem uma séria relação com a infestação do vírus. Tá? Ela é mais suscetível ali entre a 13ª e a 20ª semana, sendo que o risco maior para varicela do que o zoster materno. Vão ser comuns anomalias cutâneas como escaras, vesículas, hipoplasia cutânea, que é a má formação do tecido cutâneo, hipoplasia falangeal, que é a má formação das falanges e dos membros. As falanges são os dedos, né? O ultrassom pode detectar algumas anomalias, mas não tem um método de conformação assim 100% confiável. Eles fazem uma imunização passiva com globulinas de até 96 horas de exposição da grávida soronegativa ao zoster ou à varicela, mas não previne a transmissão fetal se a grávida já tiver sintomática. Então, ela vai acabar passando para o bebê. Tá? A varicela confere uma boa imunidade, só que a do tipo zoster, ela é muito mais agressiva. Estou mostrando aí uma figura para vocês de um bebê que nasceu com a varicela, né? E aí vocês podem ver, ele tem o abdômen distendido, inchado, malformações nas falanges dos dedos e nos pés, olha esse pé torto aqui, né? Deformado. E olha só as lesões, as hipoplasias cutâneas, que é a malformação da pele. Vocês podem ver até que a aparência da pele do bebê não é uma aparência de pele saudável. Vocês podem ver que aqui a gente tem muita formação de queloide, ó. Isso aqui é a parte posterior do quadril do bebê. E a formação de muito queloide, tecido de colágeno depositado de maneira errônea, que causa como se fosse essa cicatriz, tá? O vírus do HIV, ele tem taxas de transmissão entre 14% e 25%. Quando a mãe não tem tratamento materno, hoje em dia, todos os portadores de HIV recebem do governo, né, um coquetel para tratamento do HIV. Então, a gente, graças a esse coquetel, a esse tratamento, a gente teve uma baixa no número de casos de neonatos que são portadores sintomáticos, tá? Então, o tratamento reduz 2/3 do risco da transmissão vertical e a gente não tem nenhuma evidência do tratamento para o bebê. Então, quer dizer que aquele remédio que é usado para AIDS, para o bebê não causa nenhuma malformação, nenhum tipo de dano no período embrionário. A infecção do HIV, ela pode ter 2 cursos clínicos nas crianças não tratadas, ou seja, naquelas que a mãe não faz o tratamento. Uma parte tem curso crônico, que vai lembrar as características da AIDS no adulto, e 10 a 25% se tornam sintomáticos no primeiro ano, com progressão e morte rápida. Então, se a mãe não faz o tratamento durante, né, ao longo da vida e ela fica grávida, vai causar sequelas para essa criança, sim. Só que essas sequelas não são malformações. Essas sequelas estão relacionadas à baixa imunidade dessa criança. Parvovírus B19, ele causa eritema infeccioso. Ele é causado pelo gênero enterovírus, que vai infectar as células precursoras dos eritrócitos, da medula óssea e do sangue, apresentando manifestações clínicas, né, como eritema, um racho cutâneo, uma artropatia, e ele é frequentemente assintomático. A infecção congênita pode levar a uma anemia severa, uma hidropsia e a morte, tá? E alguns quadros da hidropsia é crescimentos anormais de órgãos.
O risco de infecção é de 25% a 50% nos casos de infecção materna primária. Pode ser útil durante, quando diagnosticado, uma transfusão sanguínea intraútero. E também são feitos testes sorológicos maternos de IgM e detecção através de PCR para DNA viral. Só que é um método extremamente invasivo para coletar. A herpes do vírus simples, tá? A infecção congênita rara, mas sempre ocorre em efeitos devastadores. Ela pode levar ao aborto, à morte do neonato, ou uma hidrocefalia ou coriotinite. Existe também a infecção adquirida durante o parto. Por quê? Porque quando, por exemplo, a mãe tem a herpes, né? E vai fazer o parto, principalmente parto normal, a cesárea não, mas o parto normal, a cabeça da criança vai passar pela vagina da mãe. E aí, na passagem da cabeça pela vagina, o vírus da herpes, às vezes, está ali na saída e acaba passando para o filho, e aí vai causando essas lesões aqui no rosto, que vocês estão vendo aqui nas fotos que eu estou mostrando para vocês. Os agentes químicos, tá? Para finalizar a aula de hoje, a gente vai falar dos agentes químicos. E quando eu falo de agentes químicos, eu falo de fármacos, eu falo de drogas lícitas e ilícitas, de substâncias que às vezes a gente pensa que não causa, mas causa, como por exemplo, mulheres que trabalham em postos de gasolina. Elas não podem, quando grávidas, ficarem expostas à gasolina, porque o combustível pode passar alguma malformação para o feto. Então vamos falar. São facilitadas, né, por gravidezes geralmente não planejadas, pela automedicação, por doenças crônicas que requerem o uso contínuo da medicação e pelo uso de drogas lícitas e ilícitas. Por quê? Porque muitas mulheres, elas não são organizadas ou não são, a gravidez não é planejada e aí a pessoa tá lá, bebe todo dia. Tem vários estudos que correlacionam o álcool com infertilidade, tanto para homem quanto para mulher, né? Se a mulher, nas primeiras semanas ali, acaba consumindo doses muito altas de álcool, acaba não implantando e nem fazendo anidação no período que está atribuído a isso. Já tem vários estudos que mostram isso. Tem um estudo britânico que mostra que a mulher que toma de 1 a 2 drinks nas primeiras semanas de gestação, a tendência é sobreviver mais frente a outras que tomam, por exemplo, de 5 a 8 ou de 10 para cima. Essas que tomam de 10 para cima ocorrem muito facilmente um abortamento. Então tem que cuidar. Eu tenho uma prima minha que ela, na primeira semana nos primeiros 15 dias que estava grávida, era final de ano, ela não sabia, tomou 2 garrafas de espumante. Ela morreu de arrependimento, fez milhares de exames e graças a Deus não dá nada. Mas a pessoa fica com remorso pro resto da vida. A menina dela, hoje, apresenta um quadro de epilepsia. E ela até hoje julga que é por conta daquelas doses lá de espumante que ela tomou sem saber no período. Não tem nenhum estudo relacionado clinicamente a isso, mas a mãe carrega um sentimento de culpa por muito tempo. Então, os mecanismos de ação estão começando a ser entendidos, porque até algum tempo atrás não tinha nenhum estudo para isso, e envolve a ação de alteração de crescimento celular, de apoptose e outros processos morfogênicos. E alguns vão agindo, produzindo a morte celular ou sendo agentes de disrupções teciduais, né, de malformações teciduais. Então, vou apresentar aqui para vocês algumas drogas com potencial teratogênico. E quando eu falo de drogas, eu estou falando de bastante medicamentos aqui, como ácido valproico, os anti-inflamatórios não esteroidais, que são, a sigla deles é AINE, aminopterina, alzaldina, busulfan, captopril, que é um remédio conhecidíssimo, né, para hipertensão, mas ele também causa potencial teratogênico, carbamazepina, ciclofosfamida, citarabina, chumbo, clorambucil, clorobifines, cocaína, que é uma droga, né, cumarínicos, dietil, bestrol, enalapril, etanol, fenitoína, 5-furacil, iodo, mercúrio orgânico, metimazol, metotrexato, misoprostol, 6-mercaptolina, penicilina, que é um antibiótico, um dos primeiros antibióticos a serem descobertos no mundo é a penicilina, né? Propiltiuracil, retinóides, talidomina, tetraciclina e trimetadiona. Então, esses são exemplos de alguns dos fármacos que causam uma formação fetal. A gente tem outros fármacos, por exemplo, se a mulher tomar muita aspirina anticoagulante no início da gravidez,
com certeza pode ocasionar algum problema para o feto. Então, assim, dentro da gestação, toda medicação tem que ser altamente controlada, né? Só pode tomar com recomendação médica e com fim médico. Nada de, tenho uma dor de cabeça e vou tomar lá um remédio, né? Dipirona pode para tudo. Não é assim, pessoal. Tem que ter indicação médica para qualquer tipo de medicamento durante a gestação. Principalmente para antibióticos, das classes dos antibióticos, isso aí tem que ser muito cuidado. E a mulher, ela está muito suscetível a infecções nesse período. Então, aqui tem outro que tem uma relação de outros, né, expositores aqui, como, por exemplo, que eu falei para vocês. Esse aqui é o ICSI, são para aquelas inseminações artificiais, tá? Porque, por exemplo, a injeção dentro do colo da mulher pode causar uma malformação no feto. Não quer dizer que é 100% seguro, não. Tem alguns artigos que mostram isso, tá? E aqui outras deficiências, e outras condições que vão levar a uma formação. A gente vai voltar a falar disso lá no final da aula, que eu vou passar uma tarefa para vocês. Daquelas que a gente não conseguir ver na aula de hoje, vocês vão fazer um trabalhinho. Então, os fármacos na gestação, praticamente 90% das gestantes usam algum tipo de fármaco ou medicamento durante a gravidez. E aí é aquilo que eu já falei, tem que tomar muito cuidado e realmente só fazer o uso da medicação que o médico passar quando preciso. Mais ou menos 50% das gestações não são planejadas, ou seja, foi um acidente, né? A pessoa não estava ali planejando, se programando, que nem eu. Eu estou me programando para ter um bebê. Então, eu reduzi o consumo de álcool e não tomo nenhuma medicação, nem para dor de cabeça. Se eu tiver uma dor de cabeça, eu tento tomar um cafezinho, e o café ajuda na diminuição da cefaleia, ou então tomo algum chá, mas não tento tomar nenhum tipo de medicação. Porque mesmo que eu não esteja grávida, eu tenho que pensar que sou uma tentante, e como tentante eu posso estar grávida logo após o período fértil. E aí, se eu não cuidar e sair tomando qualquer medicação, eu posso passar alguma malformação para o feto. E evitar de ler bulas, por quê? Porque as bulas geralmente assustam o paciente, a pessoa fica meio em desespero. Então, consulte o seu médico, né? Quando descobrir que está grávida, consulte o seu médico, relate as experiências que você teve aí antes de descobrir nos últimos 15, 20 dias. Eu tomei nesse período aí, acabei tomando cerveja, acabei ingerindo álcool, acabei, às vezes, quem faz uso de drogas, né? Acabei usando drogas. O médico tem que saber para poder pedir os exames para checar se está tudo bem com o feto. Vamos falar de compostos de mercúrio orgânico. Tá bem documentado que os compostos de mercúrio orgânico causam uma lesão no sistema nervoso central do feto. De mães que ingeriram peixes contaminados com metil mercúrio da bacia do Japão, após lá o acidente que teve com o cargueiro. Então, e também provindo do trigo tratado lá com fungicida no Iraque, são 2 casos reportados na literatura mundial, que é bem famoso. Então, mães, né, que gostam de comida japonesa, diminuam a comida japonesa no período, principalmente no período embrionário, porque qualquer metal pesado que tiver no peixe cru vai passar para vocês, que vão passar para o feto. O bebê vai desenvolver uma encefalopatia estática, do tipo uma paralisia cerebral com microcefalia, e o adulto pode ter sintomas mais tarde, como demência, que são menos visíveis, né? As malformações, no caso, não vão fazer parte do quadro, mas o bebê pode desenvolver uma paralisia cerebral. Ou seja, o bebê nasce no formato normal, só que tem um dano cerebral que não é aparente fisiologicamente. Então, a aparência da criança é normal, como vocês estão vendo aqui, mas ele tem um quadro de demência por conta de uma lesão no sistema nervoso central dele. Então, ele nasce com... não tem nenhum membro mal formado, não tem, os dedos são formados, os membros são bem formados, mas o quadro cerebral da criança tem uma alteração. Álcool etílico, ele foi reconhecido somente nos anos 70 e considerado hoje um dos maiores problemas de saúde pública, não só pelas malformações, mas pela dependência do quadro clínico do álcool, né? Tem pessoas que são altamente dependentes. Alguns falam, inclusive, né, que alguns estudos falam que pais que são alcoólatras tendem a passar o genótipo para os filhos. Então, tem vários estudos comprovando isso.
Então, a frequência e a severidade das lesões fetais é dose dependente. Quanto maior, mais quantidade de álcool você ingerir no período que você estiver grávida, mais danos vai causar para esse feto. Então, a gente diz aí que é admitido 2 drinks, né, por dia em uso crônico ou em episódio de 5 ou mais drinks no início da gravidez, já está associado com uma lesão fetal, que aumenta significativamente os recém-nascidos expostos. Cerca de 6% das crianças de mulheres com uso pesado de álcool desenvolvem uma doença chamada SAF, Síndrome Alcoólica Fetal, tá? Embora o risco seja maior para mulheres que já tenham, sejam dependentes do álcool. A frequência dos efeitos fetais são neurocognitivos e comportamentais, vai variar em muitos casos dos estudos. E é indicado, muito indicado, a abstinência de álcool para mulheres grávidas que estão ou querendo engravidar. Ah, professora, mas eu li num livro ou li numa revista que é indicado até uma taça de álcool por semana para mulher. Esses estudos ainda não comprovam o benefício desse álcool em relação aos fenômenos de má formação que podem ser causados. Então, na dúvida, melhor não consumir. Então, aqui mostrando para vocês os aspectos faciais da SAF, tá? A gente tem encurtamento de lábios finos, tá? A gente tem algumas dobras aqui nos epicantos. A gente tem uma ponte nasal diminuída aqui nessa parte do nariz. Pequenas fissuras na pálpebra. Então, mostrando aí para vocês, ó, como que é o aspecto dos sinais faciais da SAF. Isso foi determinado lá em 2005. Antes disso, a gente não tinha estudos. Olhem aqui, ó, pequena fossa nasal aqui. Os lábios são mais finos. Muitas vezes a gente tem um estreitamento desse ângulo do olho. As pálpebras apresentam alguma fissura e geralmente são pálpebras unidas, tá? A gente tem uma pequena malformação de pálpebras também. Ó, o aspecto do filtro dos lábios da SAF. Aqui a gente tem, tá vendo que não tem essa prega? Aqui há o quadro onde aparece a prega, muito normal. Aqui a gente não tem a prega, tá? Ó, nenhum desses bebês não tem a prega, não tem a prega, não tem a prega. A prega muito pouca aqui, a gente pode notar aqui o encurtamento dos olhos. Então, com relação às pregas, a gente mostra aqui que tem. Isso aqui é um score, né, que a gente chama para determinar quando que a pessoa tem a doença. Não vão sair na rua e dizer, ah, você não tem a prega da boca porque você tem SAF. Tem outros parâmetros que devem ser avaliados, gente. As orelhas também têm uma má formação de orelhas, tá vendo, ó? Formam má formações. Outra droga que é lícita, né? Qualquer um pode comprar, é o fumo de tabaco ou o cigarro. Ele vai interferir no crescimento fetal com a diminuição do peso, do comprimento do recém-nascido, da área do comprimento do recém-nascido, é relacionado à dose, tá? O fumo pesado também está relacionado com abortamento, casos de prematuridade, diminuição do nível intelecto e também a casos de hiperatividade. Então, é difícil o estudo por conta da associação comum de álcool e fumo. Geralmente, todas as pessoas que fumam consomem álcool, e aí é difícil de separar. Então, muitas vezes os sintomas e as malformações são as mesmas, e a gente não sabe se é causado pelo álcool ou se é causado pelo fumo. Então, é indicado a suspensão e a diminuição. E aí a gente tem quadros de pessoas que descobrem que estão grávidas, né? Mulheres que estão grávidas depois de um certo tempo que já fumam. E aí o período de abstinência é um período bastante difícil. Por quê? Porque a pessoa, quando é dependente do fumo, tanto do fumo quanto da bebida, quando passa por um período de abstinência, é um período bastante complicado, com quadros de febre, de calafrio, de alterações de humor. E o bebê acaba sentindo isso também. A cocaína, que é outra droga pesada, tem vários estudos, mas muitos controversos e que a gente tem
uma difícil definição do que causa. Parece, né, os estudos que têm envolvidos até agora, que eventos como disrupções vasculares do sistema nervoso central, como artrese intestinal, gastroquise, redução de membros, estão associados ao uso de cocaína. Também está relacionado a hipertensão materna na gravidez e na placenta prévia também. Talidomida. Talidomida foi um fármaco que tinha muito sucesso para enjoos, principalmente para grávidas, tá? E que se usava indiscriminadamente. Só que ele não tinha nenhum estudo de efeito teratogênico quando foi lançado no mercado. E aí, várias mulheres grávidas, como ele era utilizado para náuseas, tomavam. Cerca de 10 mil crianças foram lesadas com essa droga entre os anos de 58 e 63 e foram detectados por 2 pesquisadores. Então, o período mais suscetível é ali entre os 20 e os 35 dias da concepção que o pessoal acabava utilizando. Ele vai promover um quadro clínico como focomielia e outras reduções de membros, anomalias de orelhas, oculares, cardiovasculares. E hoje está voltando à prática da medicina, principalmente o eritema nodoso da hanseníase e alguns neoplasmas é utilizado talidomida. Então tem que ter muito cuidado. Outros fármacos, um fármaco que é utilizado muito para pele, também dá esse problema. Então as pessoas quando vão tomar talidomida, as mulheres têm que assinar um termo dizendo que ela não, né, não está pretendendo engravidar pelo período aí de 2 anos, 1 ano, não sei quanto tempo que o médico avalia aí, mas no geral é no mínimo de 2 anos, ela tem que assinar um termo. E que se caso ela engravide nesse período, ela pode estar suscetível a provavelmente abortar esse feto. Então aqui tem caso das crianças que nasceram com membros atrofiados ou sem membro. E, gente, muitos portadores são os filhos da talidomida. Tem um livro sobre isso, um filme sobre isso, tá? Foi um boom muito sério na indústria farmacêutica, porque o remédio era muito bom, mas nunca tinha sido feito nenhum estudo sobre teratogênese, sobre uma formação. Vocês podem ver crianças que nasceram sem os membros, ou com parte dos membros, ou membros deformados, foi uma coisa muito triste e eles existem até hoje. Volta e meia, assim, no Rio Grande do Sul, eu encontrava várias pessoas e quando conversava, né, acabava descobrindo que tinha sido da talidomida. Os antagonistas do ácido fólico, também como aminopteridina, metotrexato, que são usados como antineoplásicos, artrite reumatoide, até para induzir aborto, podem causar alguns problemas, tá? O trimetoprim também associado ao aumento de distrofias cardiovasculares, fendas orais do palato, né? Aquelas crianças que nascem com o palato aberto e com a deficiência no trato urinário também. Para vocês verem, ó, uma criança com síndrome do metatrexato, ó, a formação da cabeça, ó, os olhos também parecidos com a SAF, abdômen distendido, má formação de membros. Anticoagulantes do tipo Varfin, que são do Coumadin, todos também vão produzir, pode induzir aborto precoce na gravidez, hemorragias lá no final da gravidez, além de hipoplasia nasal severa, atresia de guanas, microcefalia, atrofia óptica, atraso na maturação de ossos, tá? Então, eles também vão causar distúrbios, às vezes, neuromotores. Aqui um bebê com síndrome de Varfarin, ó, o aspecto, nariz deformadinho, problemas na formação de ossos. Antibióticos é uma classe de medicamentos que também causam vários problemas para quem está gestante. Então, a gente tem trimetoprim, tetraciclina, que vão causar coloração amarronzada dos dentes na primeira dentição. A streptomicina, que pode causar surdez neurosensorial, disfunções vestibulares. O fluconazol, que é usado em mães tratadas no primeiro trimestre para meningite coccidiomiótica, é o padrão malformativo que envolve alterações de calvário, braxicefalia, palato fendido, artrogripose e uma formação cardíaca. Os anticonvulsivantes também pode causar atraso da fala, atraso no crescimento, déficit de crescimento, microcefalia, hipoplasia de face média, palato fendido, tudo isso, hipoplasia de falanges e unhas, então anticonvulsivantes também, principalmente aqueles de hidantoinatos. Com anticonvulsivantes a gente também ainda tem o ácido valproico, que vai causar a espinha bífida, tá? A carbamazepina, que pode indicar uma síndrome clínica de hidantoinatos,
que é frequente com 1% da espinha bífida também. Todos dessa classe de anticonvulsivantes vão causar espinha bífida, que é aquela espinha aberta que eu já mostrei para vocês em outras aulas. Aqui a gente tem a síndrome dos anticonvulsivantes, tá vendo, ó? Deformação nas falanges dos dedos, tá? Malformação, pode ver que elas não estão bem formadas. Os retinoides têm sido descritos, né, alguns para algumas como vitaminas, só que eles acabam causando paralisia de nervo facial e são mais sensíveis ali na segunda a quinta semana após a concepção, tá? Então, o retinol ele é derivado lá da vitamina A. Ele é perigoso se a gente usar ele de forma sistêmica. Então, aqui para mostrar para vocês, ó, as crianças que nascem com microcefalia, alterações na orelha, tudo isso é devido aos retinóides. E por fim, a gente vai falar de Zika vírus, tá? O Zika é uma síndrome, é passada pelo mosquito, né? Como vocês já sabem. Teve um alerta epidemiológico da Organização Mundial de Saúde no ano de 2015, com um aumento excepcional nos números de crianças que nasciam com casos relatados de microcefalia. A gente tinha ali em 2010 5,7 a cada 100 mil nascidos. Em 2015, esse número passou para 99 a cada 100 mil casos de nascidos vivos. Isso se deveu a um surto de infecção, né, no Brasil principalmente, lá na região de Pernambuco, no nordeste do país. Então, lá a gente tinha 10 casos, tá? Antigamente, lá em 2010, e em 2015, só em janeiro, a gente tinha 141 casos. Então, foi confirmado ser associado com o Zika, e ele passava o quê? Picava a mãe, e a mãe acabava nas primeiras semanas ali, no período embrionário, né? Causava a má formação do bebê. Vocês podem ver aqui, esses são chamados os filhos da Zika. No Brasil, crianças que nascem com Zika vírus têm direito a receber um salário mínimo por mês no programa do governo. Os riscos fetais de transmissão recém-nascidos e risco associado durante a amamentação também podem ser passados. A gente, então, tem a transmissão do tipo vertical através da placenta, durante o trabalho de parto, no parto e depois pelo aleitamento também pode ocorrer alguma sequela. A taxa de transmissão ainda não é conhecida, mas uma doença que é pouco estudada, né? Existia a propensão de fazer uma vacina, mas ela ainda não está pronta. O Ministério da Saúde, em 2015, relatou essas incidências de anormalidades cerebrais. Então, ela pode causar microcefalia, malformações intracranianas, malformações cerebrais ou síndromes poliformativas, disfunção do tronco encefálico, dificuldade de deglutição, achados oculares e perdas fetais. Então, tudo isso em ocorrência do vírus. O que se recomenda para essas mães do Zika vírus, né? Me lembro que em 2015, quando teve o surto, as mães que estavam na fase, né, ficando gestantes ou gestantes, faziam muito uso de repelentes, então andavam sempre com repelentes, dormiam com mosquiteiro e evitavam sair no período da tarde e noite, que é onde acontece o maior caso de picadas. Então a mãe às vezes estava dentro de casa, né, e acabava sendo picada pelo mosquito e acabava contraindo o vírus que passava para o neonato, ou para o recém-nascido, ou até para a criança que estava em gestação. E aí foi divulgado amplamente o uso de repelente, não sair de casa e usar mangas compridas, mas a gente sabe que a picada do mosquito muitas vezes ultrapassa essas roupas. Pessoal, o manual de teratologia com todas as terogêneses está aqui, tá? Ele tem 480 páginas, né? Então, quem tiver, quero saber se tal doença causa, né? Pode entrar aqui que tem todas as teratogêneses. A gente não viu todas. Eu ficaria aí 4 aulas falando para a gente ver todas as teratogêneses. Então, peguei as principais para a gente abordar e para vocês verem, tá? A partir da próxima aula, a gente já entra em outro conteúdo. Eu passei um trabalhinho lá para vocês de uma atividade para fazer para quem outras doenças que eu acho que são importantes para vocês verem. Então, mandei lá no Classroom, são 3 ou 4 doenças, escolhe um e faz um resumo de uma formação para o feto e me manda lá no privado. Uma boa sexta-feira para todos, eu espero que tenham um bom final de semana e que na semana que vem a gente já tenha uma perspectiva de quando a gente já vai se ver de novo, porque eu tô morrendo de saudade, não aguento mais essa quarentena, né?
tô querendo voltar para dar aula presencial e vocês, tá bom? Um grande abraço e um bom final de semana para todos.